Já passaremos então à primeira entrevista de hoje. Jornal da Manhã, Araçatuba. Seria a trilha da entrevista do dia. Deixa eu só passar o microfone aqui para o Jonathan Alves colocar em um dos nossos entrevistados, para que o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais consiga ouvi-los muito bem. Eu estou aqui, inclusive, com a carta, né, que a vice-prefeita Edna Flor enviou ao deputado federal Marcos Pereira, mas quem está aqui nos estúdios da Jovem Pan Araçatuba são o presidente da Comissão Provisória do Republicanos de Araçatuba, Luiz Guilherme Teste, e também o secretário da Coordenação Regional do Partido, o Glauco Rodrigues. Quero começar fazendo uma pergunta, e não pode ser outra, para o Luiz Guilherme Teste. Vamos lá. Guilherme, quero saber o que aconteceu de acordo com você, haja vista que a vice-prefeita já colocou todos os motivos dela na carta. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, Araçatuba e os que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, fomos todos surpreendidos, né? Todos. Coordenação regional, diretório local, todos nós, porque a questão foi muito súbita, né? Uhum. E o conteúdo da carta, quando comparado com a realidade, ele não faz sentido, né? Isso nos leva a questionar diversos pontos em relação à carta. Eu posso dizer por mim, eu nunca, em nenhum momento, todas as minhas conduções, tudo aquilo que eu fiz na presidência do partido, inclusive pós-vinda da Edna, nunca foi no sentido que está a carta. Os meus atos, os meus posicionamentos dizem totalmente o contrário do que está ali. Nós sempre lutamos para que a Edna tenha justamente aquilo que ela sempre quis ter, a autonomia. Né? Ela sempre quis uma candidatura autônoma, sempre quis uma candidatura livre de amarras. E inclusive né, eu fui na rádio, tanto no programa do Zé Walter, aqui, em outras oportunidades, defendendo isso, inclusive de ligações dela com o dilador, como sempre queriam colocá-la, né, ali vinculada ao dilador. E nós sempre lutamos. A Edna é uma candidatura independente, a Edna é uma candidatura autônoma, a Edna é uma candidatura sem essas vinculações. E aí, partindo daí, a gente seguiu. Claro que você tem ajustes para ser feito, nós estávamos dispostos a fazer todos os ajustes necessários para que ela conseguisse ter uma candidatura nessas condições, né? Inclusive a coordenação acompanhando tudo, o diretório estadual acompanhando tudo, as coisas caminhavam tranquilamente. Até nos últimos dias é que a coisa começou a modificar em alguns pontos. Eu relatei para a coordenação e relatei para o diretório estadual uma reunião que tivemos na sexta-feira da semana passada com um dos membros que ela né, de confiança dela, que é o advogado Hermenegildo Nava, a própria Edna Flor. E eu vou dizer para você, Marcelo, em 31 anos de idade, 5 anos de vida pública, eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Nessa reunião? Nessa reunião. Justamente pelos meus posicionamentos em relação à defesa da autonomia da candidatura da dona Edna, justamente em relação ao dilador. Foi dito que eu estava atrapalhando, que eu era um estorvo para essa candidatura. Isso quem disse? O Nava? O Nava. Que eu era os termos eu tenho comigo, mas eu não vou divulgar, vou guardar para a posteridade. Mas que eu era um problema, um estorvo, que eu estava atrapalhando. E aí nessa mesma reunião fizeram a exigência de praticamente todo o diretório. Né? Eu não vou entrar nos meandros, mas eu volto a dizer, em 31 anos de idade, 5 de vida pública, eu nunca fui tão humilhado em minha vida. Eu procurei a presidência estadual, o diretório local foi juntamente, tivemos ali um contato com a coordenação regional e informamos ao presidente a situação. O presidente nomeou o Glauco para fazer essa função de mediação, por isso que o Glauco entra
no cenário. Ele vem pelo próprio presidente estadual para justamente trabalhar essa questão da mediação. Mas em nenhum momento eu recusei a prestar informações, inclusive elas foram exigidas na sexta-feira, tá dando uma semana hoje. Nós tivemos intempéries no sistema do partido, nós tivemos uma série de coisas. Então, ainda está em prazo, não houve uma recusa de envio de informações, inclusive não para a dona Edna, que, conforme a própria carta diz, ela seria presidente. Ontem ela seria nomeada presidente do partido, onde ela teria acesso a todas as informações que ela diz que foram negadas, aonde ela teria acesso ao sistema de filiação, onde ela poderia colocar o que ela bem entendesse no partido, seguindo os trâmites. Então eu não consigo entender, Marcelo, o que está na carta e a realidade. Eu cedi. O Glauco, nesse trabalho de mediação, falou, né, você consegue nesse sentido? Foi sem problema nenhum. Né? Tanto que seria feita a transição normal, onde todos os documentos, todas as coisas, ela teria acesso. Mesmo tendo passado por tudo isso, todas essas questões. E aí eu gostaria que houvesse a manifestação da coordenação para continuar trazendo o contexto. Eu já coloco o Glauco aqui, eu só quero concluir rapidamente com você algumas questões que a carta da Edna Flor traz. Ela diz, ela faz acusações sérias contra você, Guilherme, dizendo que você teria armado, é o que eu substraio de lá, você teria armado contra ela para que ela não fosse efetivamente a pré-candidata do partido, disse inclusive que recebeu áudios que comprovariam esta situação. Tem áudio disso? Não, eu não acredito. Agora, se tiver, eu acredito que seja uma insatisfação, não apenas minha, mas de vários integrantes, em relação ao grupo que circundava a Edna. Nunca, isso eu posso falar tranquilamente, eu nunca me posicionei ou me movimentei ou articulei para derrubá-la, né, dentro das alegações. Nunca. Agora, mas às vezes pode acontecer, porque você tem um grupo que já existia, Marcelo. Mas já existia um grupo. Esse grupo foi formado em 21, 22. E aí esse grupo tá lá no partido. Você entra, vem um outro grupo. É natural que esse outro grupo ele não pode simplesmente chegar e impor regras. Você tem que compor, ceder. Eu cedo um pouco, você cede um pouco e a gente chega no equilíbrio. Era justamente esse o trabalho que estava sendo feito, a construção de um ponto de equilíbrio. Você não pode simplesmente impor. Por exemplo, nessa reunião de sexta-feira, eles queriam uma presidência e 3 nomes. A nominata tem 5. Então, pera lá. Isso para mim não é composição. Então, mas mesmo assim, sentamos à mesa, equilibramos os pontos até chegar na conclusão que era a presidência dela. Aí eu pergunto, como é que eu vou articular para a Edna cair, sendo que eu vou entregar a presidência para ela? A não ser que ela faça um autogolpe. Fala, eu sou o presidente, agora eu vou me desfiliar. Já falaremos sobre isso. A não ser que eu não acredito. As intenções, vamos lá. Então, você nunca foi grosseiro no trato com a Edna? Não, inclusive... Isso não ocorreu. Inclusive eu tenho mensagens e mais mensagens me colocando à disposição. Eu tenho, o que a senhora precisar, estou à disposição. Inclusive sempre disse que na atual administração, ela sempre foi a única pessoa que me tratou com respeito. Sempre. Agora, como é que eu vou olha o teor da carta e olha a realidade. É isso que eu quero chamar a atenção. O teor da carta não tem nada a ver com a realidade. O que me leva a crer que eu tenho fortes dúvidas, Marcelo, que se foi de fato a dona Edna que escreveu essa carta. Opa! Eu tenho fortes dúvidas em relação a isso. Até porque se você pegar o documento, você vai perceber. É o que eu falei, inclusive, para o Jornal Liberal. Falei assim, não há doçura da dona Edna. Não tem ali aquele... Nós conhecemos, não tem o estilo dela. E a assinatura é digital. Então, na hora que você pega essa diferença da carta para a realidade, isso aí me abre um corredor de questões. E eu volto a dizer, eu sempre defendi, apanhei por defender a autonomia da dona Edna. Por quê? O primeiro passo, todo mundo dizia, ela é candidata do dilador, ela é dilador. Eu falei, pera lá, ela entrou num grupo que não é dilador. Então olha a maior prova da autonomia que a dona Edna está tendo nas decisões políticas. Ela entrou num partido que manifestamente era contrário à atual administração. Mas me parece que esse meu posicionamento foi justamente
o que fundamentou toda essa onda de ataques. Então isso me abre acende uma luz no painel, né? Para quem gosta de aviação, você tem um alerta ali no painel do avião. Aí você tem que procurar onde é que está a pane, né? Entendi. Quero incluir agora o Glauco Rodrigues, então, que é secretário da coordenação regional do partido. Glauco, explica pra gente como é que foi o seu ingresso nesse circuito aí, que em tese é em favor, inclusive, da construção de Edna Flor como pré-candidata do partido à Prefeitura de Araçatuba. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Peço um pouco de desculpas aí por conta da minha garganta, mas obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar relatando os fatos que aconteceram em um período de 2 dias muito intensos e para que os ouvintes tirem as suas próprias conclusões. Eu, como o presidente Luiz Guilherme havia comentado, eu entro como uma figura de pacificação, né, dessa situação que ele relatou, dessa reunião fatídica, onde outra pessoa até falou em nome da dona Edna, que era esse o grande problema, né? Havia até, as pessoas podem resgatar na internet uma participação dela num evento, num programa de rádio, e eu falei isso para ela, falei, olha, ficou muito nítido ali que havia um porta-voz, né? E eu até usei essa expressão, e ela pode confirmar, parecia que novamente ela estava como uma candidatura como vice, porque o senhor falava basicamente com a projeção como se fosse um candidato. E a nossa preocupação com o grupo do Republicanos é justamente fortalecer o nome da candidata. Então eu entro nessa história com uma reunião, nós marcamos uma reunião na quarta-feira. Nessa reunião tivemos um bom papo, conheci alguns pormenores da vida pessoal da Edna, que ela me relatou e que fique entre nós, porque é uma questão pessoal, mas como o Guilherme disse, com um estilo de diálogo muito diferente do que a gente vê na carta, né? A carta, algumas palavras da carta, depois a gente pode entrar nisso, que eu nunca vi a Edna dizer em lugar nenhum, alguns termos, e você como escritor, até como palestrante, sabe que o estilo faz o homem, a pessoa não consegue se trair no modo de escrever. E aí nós fizemos uma reunião muito produtiva. O fato foi, a dona Edna, ela queria fazer uma recomposição da nominata. E aí nós começamos a construir a nominata com nomes de consenso e aprovação dos dois lados. Posso adiantar aqui qual seria a nominata que estaria vigente ontem, se não houvesse o surgimento dessa carta. Então só vamos recapitular. Ontem a Edna viraria presidente do Republicanos em Araçatuba, teria uma outra nominata e ela teria autonomia. Com uma transição tranquila, eu entregando, dizendo, é isso, estava tudo acertado. Exatamente. A nominata seria composta por ela, presidente, o Branco, Edenilson Branco, que historicamente fundou o Partido Republicanos, é uma pessoa da nominata histórica do partido. É um pedido da Nacional, inclusive. Exatamente, é uma pessoa conhecida, ele é mais conhecido que todos nós no partido, tem a sua história. O secretário-geral seria o Dr. Flávio Salatino, um nome de consenso também, porque ele é nosso pré-candidato também a vereador, e ele é uma presença importante, um nome de peso político. O Dr. Célio Mori, que inclusive foi também uma das pessoas que ela colocou, né, e nós concordamos, e o Adalto, que é a pessoa que eu não conheço, mas o pessoal de Araçatuba com certeza deve conhecer. Indicado por ela. Essa seria a nominata, são 5 pessoas na nominata, e tem um detalhe, o Republicanos, ele é um partido que exige a participação das mulheres. Tanto que a dona Edna, ela se filiou cerimonialmente e teve a sua pré-candidatura validada no dia 8, Dia das Mulheres. Então, esse é o primeiro ponto. Nós saímos daquela reunião, e eu entro para fazer essa conciliação, nós saímos daquela reunião combinados de que no dia seguinte, o Luiz Guilherme iria passar a presidência para a Edna, dar todo o poder e toda a autoridade de uma presidência
porque não existe autoridade máxima no partido, além da presidência no nível municipal e presidência estadual e federal. Então, essa foi a reunião e é aí que eu entro. Eu entro para construir essa nominata de consenso. Como era a conversa de vocês? Como ela o tratava em relação a isso? Olha, muito bem. Não tive... Relato aqui que não tive nenhum problema de diálogo, de concordância, de acordo. Ainda que as nossas ideias tenham sido divergentes em algum campo político, mas a proposta do Republicanos era agregar, era justamente trazer vários espectros para criar-se uma união que Araçatuba tanto precisa. Uhum. Então, nós não tivemos nenhum problema de conversa. Ficou tudo acertado, inclusive... Ao longo do dia, eu passei o resto do dia fazendo as devidas alterações, conversando com as pessoas que iriam entrar na nominata, que iriam sair da nominata, e estava tudo tranquilo, tudo preparado. E aí eu entro aqui agora, né, com a estranheza que nós sentimos, por quê? Isso aconteceu às meio-dia, finalizamos até às 2 horas da tarde e já estava correndo com as pessoas. No mesmo dia, na quarta-feira, todos aqui podem entrar no YouTube e ver a entrevista que ela deu para a Band FM no programa da Alessandra. Da Alessandra Nogueira. Da Alessandra Nogueira. E aquela Edna é a Edna que saiu da reunião. Uma pessoa que estava confiante, uma pessoa que estava feliz, ela afirmava com todas as letras que ela era pré-candidata. E o programa da Alessandra chama-se Fala Tudo. Então, o clima ali era um clima em que ela estava se afirmando como candidata. E olha que interessante, eu tenho aqui, se você me permitir, só um trechinho dessa questão quanto à segurança que o partido estava oferecendo para a Edna, a respeito da candidatura dela. Vamos lá, vai colocar o áudio. Ou seja, na forma do diálogo, mas eu tenho essa segurança de 3 pessoas que me dão essa segurança. O presidente nacional, Marcos Pereira, o presidente estadual, Roberto Carneiro, e também o deputado Gilmaci, que é quem fez o convite para que eu adentrasse. Quem é Gilmaci? É o vice-presidente da ALESP, né, da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Orçamento do Estado, e ele tem garantido isso também, inclusive nos espaços, né, do próprio Republicanos. Tá, Edna, em relação ao Republicanos. E também de lideranças locais, viu? Várias lideranças locais do Republicanos têm me procurado e têm dito, olha, conte conosco nessa busca aí de total segurança para as convenções. Tá. Então, como foi bem dito aqui... E só interrompendo, Glauco, ela citou esses 3 nomes e ela estaria, além disso, a presidência na mão dela. Não pode esquecer esse detalhe. Falando da carta, porque talvez a gente não tenha muito tempo, tem alguns pontos obscuros ali. Na própria carta está dito que ela assumiria a presidência, ou seja, isso era consenso. Ela põe uma data que é o dia 6 de abril. Essa data, quando eu entrei na reunião, ela estava assim, olha, eu preciso apenas da presidência até 6 de abril, porque fecha a janela e aí a pessoa não há mais possibilidade dela ser passada para trás, porque ela estaria na janela fechada, pronto, cumpriu os requisitos da lei. Porém, por isso que eu achei esquisito o modo como foi escrito. No fim da reunião, nós concordamos de que não seria apenas 6 de abril. E aí a dona Edna pode confirmar, porque ela é uma pessoa de palavra. Ela nos pediu que fosse de maneira indeterminada. E pra gente... Tranquilo, Marcelo. Ela até ressaltou, eu apenas não quero ser a presidente no momento de campanha, porque fica uma concentração de poder e não fica assim, são ocupações distintas. E aí nós claramente assumiríamos. Agora eu lhe pergunto, você ou qualquer ouvinte aqui, por que um partido iria passar a presidência municipal? Ela, como ela mesma disse, estava avalizada pelo vice-presidente da ALESP, pelo presidente estadual e pelo presidente nacional de que ela seria candidata, porque um partido, como foi feito na carta, iria criar uma estratégia para trabalhar o nome de uma candidata e lançar outro. Você percebeu como as alegações ali não se fundamentam? É isso que nós queremos chamar a atenção para os ouvintes. E tem um detalhe, volto a pontuar, a carta não tem nem mesmo o desenvolvimento literário que a dona Edna tem. A dona Edna é advogada, a carta ela não é bem redigida. Possivelmente ela foi escrita por alguém fora do contexto. Porque qualquer pessoa que tivesse no contexto, no caso a dona Edna,
a carta teria uma sequência explicativa, correta, onde a pessoa conseguiria entender. Outra coisa, Marcelo, o texto é mal redigido. A dona Edna é uma excelente jurista, escreve muito bem, tem uma capacidade técnica de escrita exemplar. O que nós não vimos no texto, erros de vírgula, crase, né, Glauco? Uma construção. Nós analisamos o texto de ponta a ponta e verificamos, e não tem o DNA dela. Sabe, Luiz Guilherme, essa carta, se você me perguntar o que gerou, além de espanto, me gerou preocupação. Por quê? Uma pessoa que estava viva, vívida, feliz, contente, afirmando a sua autonomia, às 18 horas da tarde da quarta-feira, na virada, em menos de 18 horas... Em menos de 18 horas... A dona Edna, ela assim, desapareceu do cenário, ela não mandou mais mensagem, ela só mandou cancelando a nossa reunião, também não me mandou a carta diretamente. E eu fiquei preocupado, porque surge essa carta para a imprensa, né, ela não é publicada nem nas redes sociais dela. Vai direto para a imprensa, então perceba. Entenda, a dona Edna, quem conhece, independentemente do que aconteceu, quem conhece o trabalho dela sabe que ela é uma pessoa com uma altíssima capacidade de expressão. Ela poderia muito bem vir a público e dizer, olha, não estou saindo do partido, ou então conversar com as pessoas, mas essa carta fala por ela, e é isso que me estranha. Olha, nós valorizamos a autonomia dela, nós falamos isso, dona Edna, a senhora precisa ser a protagonista. Ela fala isso na Band. E aí surge essa carta que acaba falando por ela. Deixa eu tentar estabelecer uma lógica aqui no meu raciocínio. A partir do que vocês disseram, tudo isso está muito estranho para vocês, tinha uma combinação, ela seria a presidente do partido, mas aí vocês trouxeram também uma informação nova de uma pessoa que hoje trabalha de forma muito intensa nos bastidores políticos de Araçatuba, já tendo sido vereadora, já tendo passado pelo Ministério Público, é muito ligada à atual prefeitura, enfim. E aí, para quem não acompanha a política, né, pode até parecer improvável uma cena dessas, mas vou conjecturar. Vamos em informações de bastidor. Esse agente político, qual é a possibilidade de ele ser um emissário da prefeitura, querendo tomar o partido e, eventualmente, fazer com que Edna Flor, em tomando conta de tudo no Republicanos, volte a se alinhar com a prefeitura e traga Diocleciano Borella como vice. E aí vocês só saberiam disso quando ela batesse na mesa e falar, aqui quem manda sou eu sou a candidata, Borella é o vice, e aí tudo isso ficaria com uma cara de uma grande armação. Existe essa possibilidade? Vocês chegaram a pensar nisso? Existe, obviamente, porque tudo pode acontecer a partir do momento que você detém o poder para fazê-lo, não é isso? Nós não queríamos, não era a construção que nós queríamos, porque o Republicanos, muito claramente, é um partido do governador que elegeu o governador Tarcísio. O prefeito atual trabalhou, votou, pediu voto e militou para o governador dele, que não é o governador Tarcísio. E só se alinhou ao Tarcísio no segundo turno, quando a eleição do Tarcísio já era considerada matematicamente certa. Então, basicamente, o Republicanos, na raiz, ele não tem... Verdade que tem áudio do prefeito de Araçatuba criticando, falando mal do governador Tarcísio na campanha? Olha, ele vai saber melhor. Áudios, não há áudios, há postagens. Entendi. Postagens, né? O governador militou muito contra o governador Tarcísio e o governador Tarcísio sabe disso. O prefeito de Araçatuba contra o governador. O prefeito de Araçatuba. O governador tem ciência. Tá. Então, mas assim, isso não vem ao caso porque é uma questão política. Sim. Mas há essa possibilidade, sim. Havia essa possibilidade. Agora, o que é estranho é que como uma pessoa renuncia à candidatura de livre e espontânea vontade, é aí que eu entro nesse ponto, porque a carta falou por ela, não foi ela que disse. Eu olhei a dona Edna nos olhos, ela estava feliz com a composição. É isso que eu posso dizer, eu falo por mim. Eu entrei nessa conversa para mediar as duas partes. Nós não queríamos tirar a dona Edna. O Partido Republicano estava preparado para passar a presidência para ela.
Então, não sei o que aconteceu nessas 18 horas em que surgiu a carta. O que será? Eu me pergunto, o que aconteceu nos bastidores quando a dona Edna de manhã, acho que foi no evento da prefeitura, estava, até postou, o que aconteceu nesse meio tempo em que surge a carta e tudo se desfaz, ela retira a candidatura, ela se desfilia do Republicanos num dia em que ela seria presidente. E não há, volto a dizer, não havia a menor possibilidade da dona Edna não ser a candidata do Republicanos, porque havia a palavra dada da Nacional, palavra dada da Estadual, do vice-presidente da Lespe e da Municipal. Nós estávamos preparados para passar a presidência para ela. Para justamente não ter dúvidas, para que justamente o que está alegado na carta ficasse assim, totalmente fora de cogitação. E como a sua pergunta falou, na dona Edna, nunca o grupo esboçou desconfiança. Em alguns elementos que circundavam a dona Edna, pode haver divergências. Tanto que eu tive problemas em relação a alguns nomes. Inclusive, nós tivemos que trabalhar com o grupo, tivemos que sentar, convencer alguns elementos do grupo. Inclusive, Luiz Guilherme, não é por uma questão pessoal também. Não. Por quê? Política se faz com consenso. Quando você senta num grupo e diz, olha, nós vamos caminhar dessa maneira, as pessoas elas manifestam as opiniões. Todos manifestam opiniões baseados naquilo que vai gerar um consenso, porque é o que nós entendemos que é melhor para Araçatuba, que é melhor para o projeto de governo. Então, tudo era repassado para o grupo. E o grupo manifestou, não só com relação aos ideais das pessoas que estavam, algumas pessoas que estavam, como também de que a presença muito marcante de uma pessoa que fala pela dona Edna, aí veja a questão, uma pessoa que rouba às vezes o protagonismo, e isso está nítido, atrapalharia até a formação de alianças, porque há algumas alianças, que eu não posso revelar, mas que estariam vindo para apoio dela, que são da oposição ao prefeito. E essas alianças estavam muito hesitantes com a presença justamente desse sujeito. Então, assim, então atrapalharia a campanha, tirariam pessoas que poderiam nos ajudar. Agora, se ela quisesse se consultar com essa pessoa, visitá-la frequentemente, nomeá-la como seu advogado, enfim, é questão de foro íntimo dela. A partir da única coisa que falou, neste momento, nesta circunstância, este homem está gerando problemas. Foi o que nós submetemos à presidência. Falamos, vamos conversar com a dona Edna, expor uma situação, falar, vamos ajeitar isso, ajustar isso, para que a gente consiga trazer as alianças, equilibrar, a palavra era equilíbrio, sem tirar da dona Edna a autonomia, sem tirar da dona Edna as decisões finais que ela sempre teve. Vamos lá, dito tudo isso, para onde caminham Republicanos agora, sem Edna Flor? Vocês têm outros nomes, já sentaram ontem para conversar, vão se sentar hoje? Quais os próximos passos do partido local e regional? O local, né, aí a regional se manifesta, mas localmente o Partido Republicano sempre trabalhou com lideranças, naquilo que o Glauco bem falou. A nossa visão era uma visão de construção, de coalizão. Araçatuba sempre teve problemas em relação a isso. Nós nunca conseguimos um bloco harmônico, com força, inclusive para gerar posteriormente deputados, tanto federal quanto estadual. Nós sempre tivemos mais do que uma polarização, você tem uma pluralização desnecessária de grupos, não tem uma união, e isso afeta o cotidiano municipal. Então o que a gente queria? Criar uma força, uma coalizão, um grupo unido, mesmo que abrigasse diferenças até mesmo ideológicas, né? Nós estávamos dispostos a relativizar essas questões em nome de uma união, em nome de uma construção unida. Só que, infelizmente, devido a todas essas circunstâncias, o nosso projeto de uma união municipal, de uma Araçatuba unida, infelizmente hoje vai ter que ser adiado. Mas, por alguns dias, nós vamos sentar, estudar, analisar. O Partido Republicano é um partido de lideranças. Isso é uma vantagem, porque você tem ali um rol de pessoas que podem muito bem. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos um plano B, não é, Glauco? Não tínhamos um plano B para a Edna. Não existia. Não existe. Não tem. A partir do momento em que ela se apresentou como pré-candidata, não tem plano B, eu não tenho nada articulado. Nós não temos. A maior prova disso é isso, eu não tenho um plano B. A gente brinca que era mais fácil a gente não lançar vereadores por qualquer motivo
do que não lançar a dona Edna candidata a prefeita, porque foi palavra dada do presidente nacional. Presidente nacional. O presidente nacional é uma pessoa, o Marcos Pereira, é uma pessoa conhecida por dar a palavra e mantê-la, sob quaisquer circunstâncias. Então não havia a menor possibilidade do Republicanos criar qualquer estratégia. E outra, me diga uma coisa, você já viu algum órgão municipal passar por cima de uma ordem estadual e federal? Seria impossível. Se o órgão tivesse tentado um golpe em cima, logicamente todo mundo seria destituído, desfiliado, iriam se compor numa nova nominata, e Dona Edna ia continuar. E acrescento uma questão, Marcelo. Se a minha postura como presidente estava gerando todos esses transtornos que estavam na carta, era muito fácil a candidata ir aos meus superiores e reclamar. O teu presidente está fazendo isso, o teu presidente está fazendo aquilo. Eu pergunto, Glauco, você recebeu alguma reclamação formal? Não. Pergunte à estadual. Então, assim, essas questões todas, volto a dizer, quando você pega a realidade e você pega a carta, elas são distantes. Então, basicamente, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte. Nós não acreditamos que houve um jogo da própria Dona Edna Flor. Exatamente. É isso que é. Porque todas as conversas que nós tivemos com ela foram produtivas. Todas. Todas. Só que nós não conversamos com essa carta. Essa carta não parece ser a Dona Edna Flor falando. Nem pelo estilo, nem pela intempestividade, certo? E nem pelo contexto em que ela foi colocada. Porque foi menos de 18 horas dela afirmar com todas as palavras: tem uma relação institucional com o prefeito, tem uma relação institucional com a prefeitura, porém sou pré-candidata do Republicanos. E no dia seguinte, no dia da posse dela como presidente, ela desaparece. A gente tem alguns relatos de que pessoas falaram com ela, estava em prantos. Isso nos preocupou, tá? Porque ela não conversou conosco. E surge essa carta que fala por ela. Então, eu quero deixar esse questionamento para as pessoas que estão entendendo. A internet está aí, os pronunciamentos todos podem ser resgatados. Quem estiver ouvindo, assista a entrevista dela no dia anterior da emissão da carta e veja se há a mesma pessoa, o brilho, o jeito no olho, porque as pessoas não são bestas. Elas sabem quando as pessoas estão elas dissimulando. Vê se aquela intensidade com que ela falou da segurança do partido se bate com algum elemento daquela carta. Eu conversei com o presidente da Comissão Provisória do Republicanos de Araçatuba, advogado Luiz Guilherme Teste, e também com Glauco Rodrigues, que é secretário da Coordenação Regional do partido, sobre essa desistência e desfiliação de Edna Flor aqui, que desiste, a vice-prefeita de Araçatuba, a ser pré-candidata à prefeitura pelo partido. Quero agradecer aos dois pela participação e tenho certeza que vão voltar neste ano aqui, mais de uma vez, para falarmos de eleições municipais. Bom dia.